De volta aqui, doutor Arthur Rocha Lima, do canal Vascular na Veia, no YouTube, no Facebook, no Instagram, como DR, né, de doutor Arthur, sem o H, Vascular, sempre com informações importantes para o ouvinte da PAN. Esse irmão querido aqui está ao meu lado. Arthur, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Pitoli, bom dia, Pinguim, bom dia, Alex, a todos que nos ouvem. Provavelmente um tema hoje que traga bastante, paira sobre ele muita dúvida, né? A relação menopausa e varize, né, Arthur? Sim, Pitoli, porque é uma coisa frequente, né? É uma situação frequente. A menopausa, na verdade, é aquela fase da mulher em que ela tem, não há mais a menstruação. O mais correto, o que a gente abordaria a varize, é com o climatério, né? O climatério é aquele período em que a mulher não é mais fértil, né? E quando a mulher ou seja, aquele período que vai entre a fertilidade e a não mais fertilidade da mulher, que varia de 45 anos até 55 anos, tendo um pico maior, né, de acontecimento dessa diminuição e variação hormonal entre 48 e 52 anos, né, Pitoli? E aí o que acontece? Com relação às varizes, é uma coisa muito interessante, porque as pacientes perguntam, mas doutor, na verdade os hormônios não diminuem durante a menopausa, durante o climatério? Sim, gradativamente existe uma diminuição. O que acontece, Pitoli, é que durante essa diminuição existem pequenas variações. E vários estudos já mostraram que nesse período, os vasos da perna, principalmente, tanto as artérias como as veias, ficam mais sensíveis aos hormônios. Aumenta-se a quantidade de receptor, certo? Na parede das células das veias e das artérias, e aumenta a sensibilidade. Portanto, mesmo você tendo uma diminuição do hormônio, que as mulheres geralmente falam, poxa, era para diminuir o meu sintoma de varize durante a menopausa, mas na verdade existe para aquelas que já têm uma predisposição, um certo aumento de sintomas, de aumento das varizes, né? Exatamente por isso, por essa modificação temporária desses receptores nas paredes das veias, facilitando essa distensibilidade. A parede venosa, ela fica mais, de certa forma, vamos colocar assim, elástica, ela fica mais frágil, facilitando essa formação da veia varicosa, que nada mais é do que uma veia tortuosa, uma veia que não tem uma função normal. E aí, nesse caso, acaba realmente desenvolvendo as varizes nesse período. Arthur, com maior prevalência nas mulheres, eu vou te fazer uma pergunta. Toda mulher tem varize? As varizes, elas acontecem principalmente na mulher em função de gravidez e da causa hormonal, certo? É lógico, a hereditariedade também é muito importante, essa predisposição. Mas é muito mais frequente na mulher. Na mulher chega, Pitoli, a 35%, 40%, 45%, depende do estudo que você vai avaliar. E nos homens é de 15% a 25%. Então, estou falando de 40% das mulheres podem ter varize. Podem ter varize, isso okay. É estatístico, é. E nesse percentual, eu posso imaginar que algumas passam a desenvolver a varize, ter varize, em função da menopausa? Sim, exatamente, porque nesse período ela tinha aquela predisposição. Como há uma diminuição de hormônio, entretanto, você tem uma maior sensibilidade daqueles receptores na parede da válvula, da parede da veia, o que acontece? Embora você esteja com menos hormônio, ele está muito mais sensível. Estando mais sensível, acaba desenvolvendo essa fraqueza da parede da veia, se tornando varicosa. Então, por que eu estou dizendo isso? Se 60% das mulheres não têm, essas que não têm o quadro de veia varicosa, né? Isso. Elas devem ficar atentas para esse período da menopausa. Sim, também, porque às vezes, exatamente, muito bem lembrado, muito pertinente, Pitoli, sua colocação, porque às vezes a paciente nunca teve, nunca se incomodou, e de repente, exatamente no período da menopausa, por essa sensibilidade exacerbada desses receptores, é que ela começa a desenvolver. Talvez porque ela já tem uma predisposição familiar, ou às vezes é porque nesse período da menopausa, do climatério, é que esses receptores ficam muito mais estimulados. E aí ela passa a desenvolver o que ela não tinha no passado quando mais jovem. E é uma varize mesmo, com todos os sintomas. Com todos os quadro sintomas, de varize. exato. Não é uma varize por estar relacionada à menopausa diferente nisso ou naquilo. Não, é só o mecanismo de formação da veia varicosa é esse através dessa parte hormonal, dessa sensibilidade. Mas a partir do momento que desenvolve essa fraqueza na parede, que a veia torna-se varicosa, ou seja, tortuosa,
uma veia que não transporta direito o sangue, podendo facilitar a formação de coágulos e trombose, certo? Então, ela é uma varíola normal, da mesma forma quando a mulher tem quando jovem. E a tua orientação para essa paciente, qual é? Então, isso aí geralmente quem Tem cuida... como prevenir? Tem como prevenir. Geralmente o próprio colega ginecologista, né, ele acaba atendendo muito mais essas pacientes, exatamente porque eles que tratam essa parte do climatério, né? Porque nesse período, Pitolli, as mulheres têm aqueles famosos sintomas, né, da menopausa, do climatério, fogacho, ondas de calor, ondas de sudorese, alteração da pele, às vezes aquele ressecamento da mucosa vaginal, né, alguma coisa com o cabelo também. Então muda tanto o comportamento e até uma irritabilidade maior, né, Pitolli? No Então, humor, você diz, né? No humor, exatamente. Então, o ginecologista é o profissional, é o médico que geralmente cuida muito bem dessa parte, e aí ele já começa a dar as orientações. Quando existe uma tendência maior daquela paciente, geralmente eles encaminham para o especialista, para o vascular. Agora, nesse caso, nesse encaminhamento feito através do ginecologista que acompanha essa fase da mulher, da menopausa, consegue ele antever essa situação da instalação dessa veia varicosa? Que eu estou tentando, Arthur, é a gente mostrar para as mulheres que nos acompanham agora, sim, a possibilidade da prevenção. Sim. E aí o que vai ser? Vai ser a meia? Vai ser um medicamento? Sim, tudo isso, né? Aí, lógico, vai precisar de uma avaliação mais aprofundada, fazendo um exame de ultrassonografia para avaliar como é que estão as veias internas, né? A famosa veia safena, tudo. Ver se essa paciente ela não ganhou muito peso, que também é uma coisa que aumenta durante a menopausa, a facilidade de ganhar peso, porque você... E a dificuldade de perder, né? E a dificuldade de perder, exatamente. Então, lógico que o ginecologista ele vai antevendo tudo isso, dá as orientações iniciais, né? Ele passa medicamentos, muitas vezes, sim. Quando começa realmente a ter uma doença varicosa de maior proporção, é que eles acabam encaminhando. Mas a meia elástica, Pitolli, como você perguntou, é muito importante, certo? Bem indicada, lógico. Medicamentos que promovem, estimulam o retorno venoso, para que haja um fortalecimento da parede da veia varicosa. Isso é possível. Atividade física. Atividade física é importantíssima sempre, porque você consegue melhorar o tônus dessa parede. Então, sempre é importante a atividade física, Pitolli, em todas as situações. O nosso organismo precisa de mexer, de se movimentar. Agora, eu tenho uma dúvida. Instalada ali a varize, tenho varize. Qual a orientação tua com relação à pessoa que acha que... eu vou esperar um pouco mais, porque provavelmente vai piorar, vai surgir mais vasinhos, a coisa vai aparecer mais aqui, mais ali, e depois eu faço a cirurgia. Existe isso? Eu vou esperar piorar para fazer ou eu preciso já sair resolvendo essas questões porque o quadro pode se agravar? Demais, Pitolli. Existe muito as pessoas, e principalmente no sexo masculino, Pitolli. Geralmente o homem ele deixa muito mais a doença avançar do que a mulher. Não tem vergonha, não. Exatamente. Isso aqui é estético, isso aqui não tem problema. E não é só estético. Tanto é, Pitolli, que a grande maioria dos casos mais complicados são em homens, porque eles deixam chegar a tromboflebite. A tromboflebite pode, um certo grau de obstrução, né? Desenvolver a trombose. Então é muito mais frequente o homem que tem menos prevalência, ou seja, menos frequência de desenvolver varizes, ter as piores complicações, em função de ter deixado realmente, não, só uma veia varicosa, isso aqui não vai incomodar. Agora, quando a esposa, quando a companheira, quando a mulher, ela fala, olha, tem uma veia aí que está visível, isso aí não é legal, isso pode trazer problema, aí eles acabam procurando o especialista. E ele pode ter a varize, o homem pode ter a varize sem sintoma nenhum, Arthur? Também pode. Aí está o problema, hein? Tá o problema. As veias varicosas, elas têm assim, é um polimorfismo de sintomas, porque a pessoa ela pode ter muitas varizes, às vezes varizes tronculares de grau, de um calibre muito alto, muito grande, vamos dizer assim, e não ter sintomas. Por quê? A gente explica da seguinte forma, Pitolli. As veias internas, aquelas veias profundas, elas acabam fazendo, vamos dizer assim, o trabalho dessas veias que estão dilatadas, que estão com as válvulas alteradas. Agora, é aquela brincadeira que a gente fala, né? A pessoa tem bastante varizes. A circulação interna profunda está trabalhando bem. À medida que a circulação profunda ela tem algum problema mais grave, tipo uma pequena trombose que seja, mesmo que seja parcial, o que você vai ter um grande sintoma, você vai ter uma complicação muito pior. Então,
é importante não deixar a doença evoluir, mesmo que seja uma veia varicosa pequena, procure especialista, porque aí você pode no começo ser orientado, Pitoli, a usar meia elástica, algum medicamento e ficar assim o resto da vida, não tem problema. Agora, se a pessoa vai deixando, pode precisar de uma cirurgia, de um tratamento a leite, um tratamento com espuma, desse tratamento. Aqueles check-ups que a gente faz, aquelas consultas de rotina, aquelas anuais que a gente vai ao médico, ao cardio, enfim, oftalmo, as mulheres ao ginecologista, esses teus colegas de profissão podem orientar? Ele pode identificar uma veia varicosa? Ele contribui nesse sentido, Arthur? Sim, hoje em dia até é uma doença do trabalho, né, Pitoli? Quando a pessoa tem varizes, tudo, e vai fazer o check-up, e vai ser admitido em alguma empresa, né, tem que tomar cuidado, porque tendo a veia varicosa, o colega que está avaliando ali, o médico do trabalho, ele sabe que aquilo pode trazer problema no futuro. Então ele orienta, às vezes, até a pessoa a tratar primeiro, antes de ser admitido em algum serviço, em algum trabalho. Mas o colega que faz o check-up, sim, ele pode ver, né? Geralmente ele até orienta em função dos varizes. Sim, e até a parte visual mesmo, né? Quando a veia varicose é muito calibrosa, alguma coisa de errado está acontecendo aí dentro, né? Então vamos fazer um ultrassom da circulação ou algum outro exame, né, que mostre se for um linfedema, uma linfocintilografia, né? São vários exames que você pode avaliar o sistema venoso e a função das varizes. E para a mulher entrando então na fase da menopausa agora, eu acho que o interessante é procurar o ginecologista para ele, a partir daí, orientá-la com relação à questão relacionada à varizes. Né? Exato, porque é um período em que há essa maior sensibilidade desses receptores e aí ela pode desenvolver varizes de uma forma até mais rápida, Pitoli, até mais rápida naqueles poucos anos do climatério da menopausa. Saúde não deixa para depois, hein? E mais informações você encontra no canal Vascular na Veia, no YouTube, também no Facebook com o Dr. Arthur Rocha Lima. Você também encontra mais informações no Instagram, DR de doutor, né? Doutor Arthur, sem o H, Vascular. DR Arthur Vascular, ali também tem informação importante para você, ouvinte Jovem Pan. Já entra ali, já segue, já acompanha o trabalho desse querido amigo, médico vascular, doutor Arthur Rocha Lima. Arthur, mais uma vez é uma honra tê-lo aqui. Eu que agradeço a vocês todos, a Jovem Pan, Pinguim, Alex, a você, Pitoli, um ótimo final de semana e uma boa carreata aí para todos nós hoje, para a cidade de Bauru, isso é importante. Bora, tamo nessa.